Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Giba de Biologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema da bioquímica, ok? Então não saia daí, que em instantes a nossa aula vai começar. A bioquímica é uma área de extrema importância para o entendimento de inúmeros processos biológicos. Bom, a bioquímica ela é a área de conhecimento no qual nós vamos compreender, conhecer o papel, a função, a forma dos principais compostos formadores da vida, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira parte da nossa aula, beleza? A introdução à bioquímica. Ok, meus queridos? Quando nós falamos então de bioquímica, a bioquímica ela é uma ciência que estuda a matéria. Tudo que existe, não é, é formado por matéria. Não é? E aí nessa frase que nós temos aqui na nossa lâmina, não é? Então por favor acompanhe comigo aqui, tá vendo? Ó? A matéria ela consiste em elementos químicos na forma simples ou em combinações, denominados o que? De compostos. Então a bioquímica ela é a área que estuda os elementos químicos formadores dos organismos vivos, bem como seus papéis biológicos, a sua proporção, enfim, tá? Então tudo no entorno desse conceito e também, da mesma forma, vamos estudar os compostos químicos. Então os organismos vivos, eles são formados por diferentes tipos de compostos químicos. Que compostos são esses? Qual é o seu formato? Qual a sua função? Em que organismos que eles aparecem? Não é? Os seus papéis. Então, bom, é essa parte que nós vamos analisar. Certinho, galera? Vamos começar aqui então, beleza? Pelo conceito mais simples e básico que é o conceito de elementos. Então, a bioquímica estudam elementos. Tá? O que são elementos? Não é? A gente sabe que a matéria na natureza ela é formada por átomos. Então, átomo ele é uma unidade estrutural da matéria, ok? Porém, nós não temos apenas um único tipo de átomo. Existem diferentes tipos de átomos. E a esses diferentes tipos de átomos, nós damos o nome de elementos. Então, como você pode ver aqui no nosso slide, não é isso? Um determinado elemento, ele pode ser representado, tem vários tipos de representações. Essa é uma delas. Bom, um elemento ele pode ser representado por um símbolo, nós vamos ter o nome do elemento, beleza? A partir desse nome nós vamos ter um símbolo, certinho? A partir desse nome nós vamos ter um símbolo. E aí, galera, bom, outros dados podem estar acrescidos a esses elementos. Esses dados nós vamos conversar um pouquinho mais à frente na nossa aula. Por quê? Em termos biológicos ou bioquímicos, né, melhor dizendo, nós podemos dividir os elementos em dois tipos, que são chamados de elementos essenciais e os elementos traço. O que é isso? Nós observamos que de todos os cerca, um pouco mais de 90 elementos que nós temos na natureza, beleza? Cerca de 25% deles, eles apresentam-se em grande proporção em todos os organismos vivos. Esses elementos são chamados de elementos essenciais. Então, elementos essenciais são aqueles que apresentam-se em maior proporção, maior quantidade, daí um nome essencial, né? A essência, que é aquilo que o organismo vivo, a matéria, ela é feita. Certinho? Enquanto os elementos traço, nós vamos colocar aqui, um elemento traço é aquele que apresenta uma pequena proporção. Olha essa tabelinha aqui, é uma tabela importante para a gente, né? Onde nós trazemos aqui os principais elementos, né? Que são essenciais, ok? Começando aqui pelo carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o famoso chum. Não é? Então, esses 4 elementos sozinhos, eles compreendem 96,3% da constituição de um organismo humano. Em boa parte da matéria, na matéria viva, não é? Eles correspondem à maior proporção. Logo, não é? Eles são os principais elementos essenciais. Além destes, desses 4, nós vamos encontrar outros elementos também que são essenciais, como por exemplo, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. Esses elementos aqui, somados, nós vamos encontrar 3,7% da constituição da matéria viva sendo formado por eles. Então, é ou não é essencial que esses elementos aqui sejam presentes para caracterizar um organismo vivo?
ok? E aí, nós vamos conceituar um elemento traço como sendo aquele, de que tem menos de 0,01% de massa, como por exemplo, o boro, o cromo, o cobalto, o cobre, o flúor, o iodo, ferro, manganês, molibdênio, selênio, silício, estanho, vanálio, zinco. Então esses elementos aqui, eles apresentam-se na matéria viva, mas um percentual muito pequeno. Nós vamos chamar esses elementos de elementos traço, ok? Então, primeiro conceito, elemento essencial e um elemento que é traço, certinho? E aí, galera, então, aqui, nós dissemos que lá atrás, na introdução à biologia, que o Schonn iria virar Schonps, não é? Quando nós colocamos, além dos elementos principais, não é isso? Dos essenciais principais, quando nós citamos também o fósforo e o enxofre, por conta dos seus papéis biológicos, esses 6 elementos, eles são os principais elementos formadores do organismo vivo, certinho? Além disso, os elementos também podem apresentar certo grau de toxicidade. Então existem elementos que são tóxicos. Então elementos são essenciais, tem elemento que é traço e tem elemento que é tóxico. O arsênico é um exemplo desse, que é um elemento que é tóxico para os organismos vivos. E toda vez que a gente fala em toxicidade, vamos tomar muito cuidado. Por quê? Existe o chamado índice de tolerância biológica. Então, algo que é tóxico não é tóxico em qualquer concentração ou qualquer quantidade, beleza? Há uma tolerância, e essa tolerância, ao longo do tempo, ela pode mudar. Ela vai variar, porque os organismos são diferentes, então eu posso ser tolerante a um determinado elemento, né, ter um grau de tolerância diferente de um outro indivíduo, e é claro, essa minha tolerância ela pode mudar, eu posso me tornar mais tolerante ao longo do tempo. Ok? Então os elementos também podem apresentar caráter de toxicidade. Beleza? Mas o que interessa mais para a gente aqui na bioquímica, nesse momento agora, é a gente estudar um pouco das propriedades químicas de elementos, que nos vão nos dar uma real noção do papel, enfim, da maneira como nós interpretamos o papel desses elementos no meio ambiente, ok? Olha o próximo slide aqui. Bom, os elementos então, eles apresentam propriedades. Beleza? Por exemplo, eles são constituídos de partículas que são menores. Então, o átomo não é isso, algo indivisível, ele é constituído por partículas menores. Bom, essas partículas subatômicas, nós vamos exemplificar 3 aqui: nêutrons, prótons e elétrons. Então, um determinado elemento, beleza? Ele tem uma estrutura atômica e ele é formado basicamente por nêutrons, prótons e elétrons. Certinho? Os nêutrons, o nome já diz, é nêutron. Agora, já prótons e elétrons são elementos que possuem cargas. Então, são partículas subatômicas que possuem cargas. Os prótons têm partículas positivas e estão numa região chamada de núcleo do elemento, junto com os nêutrons. Tranquilo? Enquanto os elétrons em volta desse núcleo, aqui está vendo um formato de nuvem, como nós imaginamos, como é na realidade, e aqui representando um certo caminho que o elétron percorre, que a gente chama de eletrosfera. Okay? Então, os elétrons têm carga negativa e ficam girando em forma de nuvem ao redor desse núcleo. Ok? Então, o que é que diferenciam os elementos? Beleza? Os elementos da natureza eles são reconhecidos pelo seu número de prótons. Beleza? Esse número de prótons nós vamos chamar de número atômico do elemento. É o número atômico dele. Esse númerozinho que geralmente na tabela periódica fica aqui em cima. Claro, sempre tem uma legenda na tabela e ele vai estar na parte superior. O número atômico de um elemento é o seu número de prótons. Ok? E aí, aqui embaixo nós vamos encontrar a massa atômica, que seria a massa do elemento, a massa do átomo desse elemento. Essa massa atômica vai ser dada pela soma do número de nêutrons, prótons e elétrons. Como elétrons eles são, vamos dizer assim, desconsideráveis dessa conta, então a massa atômica representa basicamente o quê? O número de prótons e nêutrons. Ok? Beleza? Então, gente, os diferentes elementos, eles são constituídos, ou são configurados por número de prótons diferentes. Beleza? E esse número de prótons também e o elemento vem acompanhado de uma importante relação para a gente, que é a massa atômica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Bom, agora nós sabemos diferenciar de uma maneira bem básica os diferentes tipos de elementos. E aí, nós observamos que
Ó, o mesmo, tá vendo? Ó, o mesmo elemento, então a gente já sabe que o elemento tem um número de prótons, né? Então, conserva o número de prótons, nós vamos encontrar dentro de um elemento um número de massa atômica que ela é variável. Como que vai variar o número de massa dentro de um elemento, sabendo, né? Ó, beleza? Que o peso, né, praticamente dele, que é essa massa, né, a gente vai considerar que o peso dele deveria ser o mesmo. Ora, professor, bom, é porque o número de prótons não vai variar, mas o número de nêutrons pode variar, beleza? Então, ó, a esses elementos que nós temos massa diferente, porém que pertencem ao mesmo tipo, eles conservam o mesmo número de prótons, mas eles têm variação no número de nêutrons, o que faz variar a sua massa. Nós vamos chamar esses elementos de isótopos. Opa! É um termo químico, o professor de química ele vai te dar uma aula maravilhosa sobre isso. Por que nós estamos falando disso aqui na bioquímica, aqui na biologia? Por quê? Galera, muitos elementos, principalmente isótopos, que a gente vai chamar de isótopos radioativos, eles são usados em procedimentos biológicos. Então, o que é esse isótopo radioativo? O que é isso? Bom, são variações, né, de tipos diferentes de átomos, bom, mas porém dentro do mesmo elemento. Então, eles conservam o mesmo número de prótons. Daí vem o termo isotopo, né? Então, o mesmo número de prótons, isótopos. Beleza? Então, eles têm número de nêutrons diferentes e muitos deles são estáveis. Então, só tem o número de nêutrons diferentes e permanece na natureza, tudo bonitinho. Agora, alguns... O que vai acontecer? Alguns eles podem perder nêutrons ou perder massa do núcleo dele. Opa! Quando ele perde essa massa do núcleo, aí nós vamos chamar ele de um isótopo radioativo, porque ele emite energia, radiação. Ele emite uma energia na forma de radiação. E aí nós podemos identificar por essa radiação, que é esse decaimento, aonde que essa energia está sendo perdida. Então, ó, nós podemos usar diferentes tipos de elementos para verificar funções biológicas. Então, você vai encontrar exercícios que vai fazer relação, né, isso aí, emissão de radioatividade, para a gente encontrar determinados elementos realizando funções dentro de uma célula. Então, eu posso colocar lá um aminoácido, entregar para uma célula um aminoácido com um elemento radioativo, né? Isso é um elemento emitindo radiação, e observar onde que esse aminoácido ele caminha dentro da célula. Nós podemos ofertar, né, enfim, a um indivíduo doente ou um indivíduo, não é, que pode ter, né, diferentes tipos de marcações, em locais em que eu quero observar algo, um elemento radioativo. Eu ofereço com o cara um elemento radioativo e vou saber onde esse elemento radioativo ele vai estar presente. E aí, através do decaimento dele, nós podemos usar isso como diagnóstico de doenças. Outros fatores também que nós podemos analisar, por exemplo, é um estudo evolutivo, um estudo de fósseis. Não é? Fósseis são organismos, né? Enfim, registros, tá? De organismos que viveram no passado. Bom, organismos que viveram recentemente, nós podemos usar, não é isso, o decaimento de isótopos para fazer datações. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento, porque várias questões vestibulares, isso já foi cobrado, isso já foi explanado. Ok, galera? Tranquilo? Bom, além dos elementos, também a bioquímica se preocupa em estudar as moléculas. Então aqui na nossa lâmina nós temos aqui, bem no centro dela, beleza? A molécula de adrenalina, uma molécula muito importante, é um neurohormônio nosso, enfim, que media diferentes tipos de ações. As principais dela o que? São as ações de luta ou fuga, né? São as nossas respostas a uma situação perigosa, uma situação corriqueira, uma situação, enfim, inesperada. Ok, galera? Então, vejam bem, os elementos, eles podem se rearranjar, formar pares, enfim, não é? Se arranjar de diferentes formas, constituindo moléculas. Olha aqui a adrenalina, né? O arranjo dela, olha que bonitinho, não é isso? Nós temos aqui, tá vendo? Um hidrogênio e um oxigênio ligado, tá vendo aqui? Nossa, há uma estrutura que é hexagonal, em cada vértice desse aqui nós representamos um carbono. A química orgânica vai tratar de elucidar cada ponto desse para vocês. Então, quando os elementos se agrupam de uma maneira estável, nós vamos ter aí, então, a constituição de uma molécula. Então a bioquímica também, ela se preocupa em entender esses arranjos, beleza? Esses arranjos que os elementos fazem entre eles, nós vamos chamar de ligações químicas.
Então é muito importante que nós revisamos ou aprendamos esse assunto lá na química, o assunto de ligações, ligações que são covalentes, ligações, não é isso, moleculares, tá? Ligações iônicas, tá? Ligações ou interações, não é isso, fracas, os tipos de interações, e não só interações entre os elementos, mas como também interações que são intermoleculares. Então, em muitas oportunidades, nós vamos discutir interações que são intermoleculares, então que são entre as moléculas, beleza? E uma outra coisa importantíssima, tá, do estudo das moléculas é a sua forma e função. A forma e a função das moléculas estão diretamente envolvidos, tá, no ensino e no aprendizado de bioquímica. Certinho? E aí então, as biomoléculas, nós vamos separá-las em dois tipos. Nós temos as biomoléculas que são orgânicas, a chamada química do carbono, que são aquelas cadeias carbônicas ou vários carbonos juntos, beleza? Aí dessas moléculas a gente destaca os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, enfim, tá? Existe uma série de moléculas orgânicas, essas são os destaques aqui do ensino médio, ok? E nós temos moléculas que são inorgânicas. Moléculas de baixo peso molecular, né, moléculas pequenas, né, como por exemplo a água, sais minerais, alguns gases. Então essas moléculas são as moléculas de interesse para a gente aqui na bioquímica, ok? E aí, essas moléculas elas apresentam uma distribuição, né, em percentual, que também é muito importante no nosso reconhecimento, beleza? A maior parte da vida, daquilo que é vivo, é constituído por água. Beleza? Então a água compreende a maior parte de um organismo vivo, beleza? Indo variando aí de percentuais, não é isso? Até pequeno em algumas estruturas, porém não é significativo, até percentuais em torno aí de 90, 95%, como ocorre em alguns organismos, ok? Então, quando a gente tira a água, o que sobra a gente chama de matéria seca ou peso seco. E aí no peso seco nós temos a maior parte, né, da sua constituição é proteica, então os organismos vivos eles são constituídos em sua grande parte por água e proteínas. E depois, né, nós temos aí lipídios, glicídios, tá, ácidos nucleicos e outras substâncias, sais, gases, enfim, outras moléculas que estão ali presentes. Então, galera, esse é um gráfico que mostra um pouco da distribuição, ok? Das moléculas dentro de um organismo químico. E a última parte dessa introdução à bioquímica, beleza, gente, é o seguinte: as moléculas, elas reagem entre si. Então, reações químicas é muito importante. O metabolismo de organismos vivos é um conjunto de reações químicas. Beleza? Então, ele é o conjunto dessas reações, ok? Então, estudar reações químicas é muito importante para a gente, beleza? Só relembrando alguns pontos básicos. Bom, o que é uma reação? Uma reação é quando eu tenho reagentes. No nosso caso aqui, eu tenho, tá vendo, duas moléculas de hidrogênio, a bolinha branquinha representa o hidrogênio, ok? E uma molécula de oxigênio, tranquilo? E aí a reação é quando ocorre um rearranjo. Eu tenho duas moléculas que vão estar se rearranjando, dando origem a um produto. Tá? Esse produto é um novo arranjo dos reagentes, beleza? No caso aqui eu tenho duas moléculas de água, não é? O oxigênio no meio e o hidrogênio de lado, beleza? Então as reações químicas, na realidade elas são o quê? Reagentes que vão se rearranjar, formar novos arranjos na reação, dando origem a produtos, ok? E aí, na bioquímica, dois tipos de reações são extremamente importantíssimos para a gente aqui na biologia. O primeiro conjunto de reações, são as chamadas reações de hidrólise. Olha o nome, hidro, água, lise, quebra. Opa, o que é isso? Então, observa aqui, isso aqui é a molécula famosinha do chamado ATP, que é o trifosfato de adenosina. Mas um importante mensageiro químico dentro da célula e, além do mais, é uma molécula que vai ser responsável por carregar energia. Então é ela que distribui, leva e que paga as reações químicas nossa com energia. Opa! Então a quebra do ATP para liberar energia para as reações acontecerem é uma reação de extrema importância? Sim, ocorre a todo instante e não vai parar, nem depois que você morrer, mas muito depois que isso vai acontecer, ok? Então, olha só, aqui nós temos então a estrutura molecular do ATP, beleza? O nome dele é trifosfato, porque tem 1, 2, 3 fosfatos
e o que sobra que a gente chama de uma adenosina, tá? Porque ela é formada, beleza, por um açúcar que é a ribose e uma base, tá? Púrica, que é a adenina, ok? E aí, ó, a água é muito importante que ela entre, então tem que entrar água para clivar, aqui ó, separar um fosfato do restante da molécula. Quando eu clivo um fosfato, eu tenho energia sendo liberada, que é a energia que vai ser aproveitada. E o que sobra a gente chama de ADP, que é o difosfato de adenosina. Então essa é uma reação de hidrólise. É necessário que entre água para ocorrer a quebra de uma molécula. Beleza? Agora, o contrário também existe. São as reações que a gente chama de síntese por desidratação, ou simplesmente desidratação. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 aminoácidos. Bom, essas fórmulas parecem, nossa, não tem nada de complexo aqui. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá vendo? Essa terminação aqui, ó, C, dupla O, ó, e o carbono ligado a uma hidroxila, que é esse OH, a gente chama de ácido carboxílico, é radical carboxila. Beleza? Então, o radical carboxila de um aminoácido, que é essa estrutura, ele vai fazer uma ligação, que é chamada de ligação peptídica, com o radical amina, ó, NH2, de um outro aminoácido. Ok? Então, para que essa reação aconteça e a ligação, tá vendo, seja estabelecida entre o carbono e o nitrogênio, é necessário sair a hidroxila e o hidrogênio. Quando ela sai, forma água. Opa! Então é uma reação que desidratou a molécula, retirou água. Beleza? Então, nós temos 2 tipos de reações principais na bioquímica, que é a hidrólise e a desidratação. Na hidrólise entra água para quebrar alguma coisa. Na desidratação, para juntar 2 moléculas, sai água. Então, retira a água delas, ela é desidratada. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fichar essa primeira parte nossa. Vamos lá para o caderno para a gente fazer um fichamento, bom? Em forma de um mapa mental, beleza? Então, nós começamos a nossa aula falando sobre, então, ó, a bioquímica, ok? E a sua inter-relação, que é a relação da bioquímica com a matéria. Certinho? Então, tá aqui, ó, a matéria. E aí a matéria, então, ela é constituída por 2 partes que interessam a bioquímica, beleza? Que é a parte dos elementos. Então, a bioquímica se interessa, né, pelos elementos, tranquilo? E também se interessam pelas moléculas. Ok? Então, a bioquímica é a área do estudo. Ela estuda a matéria presente nos organismos vivos, beleza? E aí, ó, essa matéria ela é constituída, ela é formada. A matéria é formada por elementos químicos. Os elementos químicos na bioquímica nós separamos em 2 tipos, nós vamos colocar 3 aqui, né? Que são os elementos essenciais e os elementos chamados de traço. Além disso, eles também podem ser tóxicos, ok? Quando a gente pensar em elemento essencial, aí vem a nossa cabeça aqui, isso aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, beleza? Esses são os mais importantes. Tranquilo? Em relação às moléculas, ó, 2 fatores são importantes para nós aqui. O primeiro fator é o seguinte: cada molécula tem uma forma, e a forma dessa molécula está inteiramente ligada à sua função, ok? E outra coisa importante são as ligações. Tanto as ligações que constituem os elementos formadores dessa molécula, como as interações que essa molécula faz com outra molécula. São as interações intermoleculares. Certinho? Beleza? Bom, além disto, nós não podemos esquecer aqui, não é, ó, das reações. Vamos colocar aí do lado, não é, ó, as reações.
Lembrando que dois tipos de reações nós vamos caracterizar aqui na bioquímica, que são as reações de hidrólise e as reações de desidratação. Ok? Então, galera, nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos nos preocupar em entender e estudar, tá, os diferentes tipos de moléculas. Então, nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos pegar todas as biomoléculas e vamos analisá-las uma por uma, bom, a sua fórmula, forma e os seus papéis biológicos. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos então iniciar o estudo das biomoléculas, começando pela primeira biomolécula mais importante de todas, a mais abundante, que é a água. Então, nossa segunda parte da bioquímica, água e a vida. Beleza, gente? Então, olha só, a água ela é a principal biomolécula encontrada nos organismos vivos. Okay? A água, então, lindões, ela corresponde à molécula que apresenta maior proporção no interior de um organismo vivo. Certinho? Vamos começar então aqui ao slide, beleza? Então, a nossa primeira coisa, a molécula de água, é isso? A molécula da água é aquela que sustenta toda a vida. Então, a água sustenta toda a vida. Bom, então é notório nosso, beleza, que a água é a molécula, a principal biomolécula interior dos organismos vivos. E a quantidade de água, ela pode variar. A quantidade de água ela pode variar segundo alguns conceitos, enfim, segundo algumas características. Primeiro, funcionamento, metabolismo. Né? Organismos ou estruturas que são mais metabólicas possuem maior proporção de água. Estruturas ou organismos que têm um metabolismo menor possuem uma menor variação ou menor quantidade de água. Ok? Então, o primeiro fator importantíssimo nesse caso é o metabolismo. O segundo fator é simplesmente a espécie. Nós temos aí a água viva que tem 98% de água na sua constituição. Então, é um animal, um quinidário, que possui a maior parte de água na sua constituição. Já a semente de uma planta pode ter de 4, 6, 12% de água. Bom, essas variações não refletem nada mais, nada menos do que a própria variações específicas, variações da espécie. São variações intrínsecas. E um outro fator importante é a idade. Quanto mais jovem, maior é a proporção de água. Quanto mais velho, menor é a proporção de água. Bom, no ser humano, por exemplo, em um recém-nascido, nós encontramos de 70% a 75% da constituição da criança de água. Já em um idoso, a proporção de água ela raramente ultrapassa os 65%. Então, ao longo da nossa vida, desde que nascemos até quando nós morremos, a quantidade ou a proporção de água, o percentual de água nosso vai diminuindo. Então, quanto mais jovem, mais água. Quanto mais velho, menos água. Então, esses fatores são extremamente importantes. Mas vem cá, por que a água, então, é tão importante para os organismos vivos? Por que ela é esse fator que tem que estar presente em abundância? A bioquímica responde boa parte dessas perguntas. Para a gente, então, chegar a essa resposta, vamos lá à nossa lâmina, onde nós precisamos conhecer um pouco da estrutura da molécula da água. Então, você tem aí, tá vendo? A estrutura, beleza? Da molécula da água, que é constituída por 2 elementos de hidrogênio e 1 elemento de oxigênio. É o famoso H2O. Beleza? É a fórmula química mais conhecida do planeta. Beleza? Então, tá aqui, esses 2 elementos ou átomos de hidrogênio e de oxigênio, eles possuem um certo arranjo. Então, eles estão ligados, conectados, por ligações moleculares, isso, bom, mas eles possuem um certo arranjo. Por exemplo, a ligação entre eles forma uma espécie de V, é como se fosse um V, não é? Então, ela tem um ângulo aqui, esse ângulo é de 104 graus, tá? O ângulo de ligação entre os 2 hidrogênios e a molécula de oxigênio.
Beleza? Bom, aqui eles estão compartilhando da sua nuvem eletrônica, tanto que você pode observar aqui no nosso esqueminha, tá vendo? Ó, essa parte redondinha representam as nuvens eletrônicas, enquanto o núcleo do átomo está bem aqui dentro, bem pequenininho, ok? A mesma coisa ocorre aqui com os hidrogênios, então nossa, as nuvens estão sendo compartilhadas, é um compartilhamento então aqui de elétrons para manter essa molécula estável. Não é o nosso objetivo aqui descrever de que maneira que isso está estável, porque, enfim, a química vai tratar disso com vocês, beleza? Aqui é importante de saber que ela está estável. E aí, galerinha, olha só, existe uma propriedade química importantíssima dos elementos, que é de estudo, né, da química, que é chamado eletronegatividade. O que é isso? Quando dois elementos estão compartilhando elétrons, por conta das diferenças de massa dos respectivos núcleos, não é? Um determinado elemento ele pode sofrer um efeito, vamos dizer assim, de atração maior da nuvem eletrônica do que o outro elemento. Então acaba que nesse compartilhamento aqui de elétrons entre o oxigênio e o hidrogênio, ele não é igual, não é equiparado, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí então o oxigênio atrai a nuvem eletrônica para o entorno do seu núcleo e nós também conhecemos que os elétrons possuem carga. Sendo que o elétron tem carga, então, olha que coisa linda, atraindo os elétrons para si, o oxigênio, ele vai ficar aqui então carregado eletricamente negativo. Beleza? Esse é o símbolo que a gente vai usar, tá vendo? Delta tá negativo, o delta de carga, não é? Esse aqui é o símbolozinho do delta minúsculo, ok? Enquanto o hidrogênio, tá vendo? O lado onde o hidrogênio está, pelo fato de ter elétrons afastados e os elétrons em carga negativa, nós vamos encontrar um delta positivo. E o que isso vai significar em um primeiro momento para a gente? Guardem aí, na bioquímica é muito importante de conhecer esse conceito. A molécula da água, ela apresenta polaridade. Ela é uma molécula polar, tá? Ela tem polos. Polo negativo é onde está o oxigênio e polo positivo, que é onde está o hidrogênio. Beleza? Então esse é o nosso primeiro conceito bioquímico, tá? Para a molécula de água na sua formulação. A água apresenta polaridade, certinho? Aí por conta dessa polaridade, o que vai acontecer? Imagine que eu tenho agora aqui, está vendo na nossa nova imagem? Imagine que eu tenho várias moléculas de água dentro de uma solução. O que vai acontecer? Olha, as moléculas de água, entre elas, nós vamos encontrar uma atração. Beleza? Essa atração aqui, tá vendo? É uma ligação, é uma ponte elétrica feita pelo hidrogênio. Então é uma ligação de hidrogênio. Onde o hidrogênio que tem um ladinho positivo, tá vendo? Ele vai atrair o oxigênio que é negativo. É claro, é uma interação muito fraca. Eles ficam frações de segundos juntos. Mas só pelo fato de ter um monte de moléculas de água se atraindo, beleza? Então, essa atração ela vai gerar uma coesão. Então, o segundo termo importante para a gente aqui, a molécula de água, ela tem polaridade. E aí, várias moléculas de água juntas, beleza? Elas exercem entre elas uma certa força, que é chamada força de coesão. Tranquilo? Então, polaridade e coesão. Beleza? E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Aí a partir de agora nós vamos descrever algumas propriedades práticas para a gente. A partir disso aí, primeira coisa. Então, essas bolinhas pretas aqui no nosso esquema, tá vendo? São moléculas de água. Então as moléculas de água, enfim, dentro de uma solução, elas estão sendo atraídas por tudo quanto é lado. Aí vamos imaginar a primeira molécula de água aqui, na superfície de uma solução. Essa primeira molécula aqui, não tem ninguém atraindo ela aqui para cima, ou você tem muito mais fraco, tá, do que aqui para baixo, ou entre elas. E aí, como essa atração é mais forte entre elas aqui na superfície, isso gera uma tensão superficial. Então, a coesão entre as moléculas de água, quando elas estão numa superfície, isso gera uma força de atração maior. Tá? Então, essa força maior na superfície nós chamamos de tensão superficial. Vejamos aqui alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo é esse mergulhador aqui, tá vendo? O mergulhador, quando ele está saindo da água, ele não está arrastando moléculas de água para ele. Aí as moléculas da superfície, tá vendo? Como uma atrai a outra, ele não rompe de imediato, né? Isso com essa tensão superficial, que faz com que ele levante, tá vendo? Parte da coluna d'água na superfície, por questão da tensão superficial.
E uma outra coisa que já foi cobrado várias vezes em prova, uma imagem muito parecida com essa, um inseto em cima da água. Observa, ó, aonde o apêndice desse insetinho está tocando, né, na água, pata, né, um apêndice, termo mais correto, né, toca na água, ó, forma, até deforma a superfície e o inseto não afunda. Por que ele não afunda? Porque ele está usando da tensão superficial. Uma propriedade muito importante para a gente entender alguns fenômenos, beleza? Ó, vários fenômenos biológicos. Toda vez que você ouvir falar em tensão superficial, é isso. São as moléculas da superfície, né, de uma solução que se atraem mais forte, gerando essa tensão. Essa tensão gera, o nome já diz, uma tensão de rompimento para algo entrar ou algo sair da água. Tranquilo? Beleza? O segundo fator importante da água é a capilaridade. O que é isso? Beleza? A força de coesão ela é grande na superfície. Agora, um outro local que ela também é maior é onde? Não é? Ó, é na superfície e na parede. Como assim? Capilaridade é a força que vai fazer com que a água suba numa parede. Observe aqui esse esqueminha aqui. Ó. Eu tenho uma espécie de anteparo, né? um objeto onde eu tenho água. E aqui eu tenho um tubo introduzido nesse local, beleza? Quando a água entra em contato com a parede desse tubo, o que vai acontecer? Tem alguém atraindo a água para cá? Não, porque é a parede do tubo. Por outro lado, a mesma coisa? Também não. Bom, então é feita uma força no tubo, na parede do tubo, uma força de coesão maior. Essa força de atração maior faz o quê? Tá? Ó, o somatório dessas forças, quando chega na superfície da solução, tá vendo? Ó, aonde a água está encostada na parede, ela vai um pouquinho para cima. Isso é a força de capilaridade. É a força que vai fazer a água subir um pouco na parede. Agora, se imagina que eu estou aproximando esses dois tubos. Quanto mais próximos eles estiverem, maior é a força de atração que uma molécula exerce sobre a outra. Maior vai ser o que? A capilaridade. Então, ó, maior vai ser a distância que a água vai subir na parede. Imagina um tubo capilar desse microscópico. Onde entra a molécula de água, o que vai acontecer? Um elevador para subir a água, beleza? Já foi questão do Enem, né? Ó, botar uma plantinha aqui, lindo, representar a raiz, a absorção de água, beleza? E aí, ó, como é que a água faz para sair da raiz e chegar até as folhas? São vários os fenômenos que explicam. Um deles é a capilaridade. Bom, a plantinha dentro dela ela possui, tá vendo, vários, milhares de minúsculos, tá vendo, ó, vasinhos capilares, que são os vasos condutores. Quando a água bate nesses vasos condutores, a força de capilaridade é capaz de subir com a água a alguns metros de altura, levando ou colaborando nisso para a subida da seiva bruta no interior do organismo vegetal. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá então. Uma outra coisa importantíssima da água é o seguinte. Bom, a água ela tem uma alta capacidade calorífica, isso é, ela tem uma capacidade, uma estabilidade térmica. A água tem uma estabilidade térmica e essa estabilidade térmica é devido a uma propriedade físico-química chamada de calor específico. Não vou entrar aqui em detalhes sobre definições de calor, isso aí a física vai fazer isso com vocês. Mas o que é esse calor específico? Bom, para a gente traduzir isso aqui, é a quantidade de calor que precisa ser absorvida ou perdida para que 1 grama daquela substância, nós estamos falando da água então, possa mudar a sua temperatura em 1 grau. Então, o quanto de, tá vendo, de calor que precisa perder ou ganhar para mudar em 1 grau, 1 grama de uma substância, tá? No caso da água aqui, nós vamos chamar de calor específico. Bom, como o conceito de caloria é o próprio, né, foi medido através da água, então a água ela tem o maior calor específico que nós conhecemos, que é o número de 1. Então, uma caloria, não é até a definição de caloria isso, não é? Uma caloria é necessário para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água. E a água ela tem o maior calor específico que nós conhecemos. Por exemplo, até maior do que o calor específico do gelo, que é a água sólida. O mercúrio é 0,033, o alumínio, né, isso, 0,2, o ferro 0,1, o ar 0,2, tá? Enquanto a água é 1. O que isso quer dizer? Bom, quanto maior o calor específico de uma determinada substância, maior é a quantidade de calor que eu tenho que dar ou que eu tenho que tirar para fazer variar a temperatura. Então, isso faz com que a água seja um meio de estabilidade térmica. Olha essa imagem, essa figura aqui do lado, tá vendo? Que mostra as temperaturas, não é isso? Desde o Oceano Pacífico até a região, não é isso? De costeira lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E um dia de agosto, que é verão para eles, né? Então, observa que, tá vendo? Aqui em graus Fahrenheit, então a gente pode assustar um pouquinho, né, com
com a tabela de medida de temperatura, mas não precisa se assustar, beleza? A gente vai observar que na região costeira, onde tem água, tá vendo? A temperatura é muito menor do que à medida que a gente vai avançando para o continente. Porque a superfície de água aquosa, ela vai ajudar a conservar a temperatura. Ela vai ajudar a conservar a temperatura mediante as variações de calor. Beleza? Então a água é um meio extremamente estável por conta do seu calor específico. E a propriedade unânime, aquela que todo mundo conhece, aquela famosona, que é o quê? A água ela é o quê? Um solvente universal. É um solvente quase universal, Senão a gente ia tomar banho e ia dissolver, mas isso não acontece. Então ela é quase. Quase universal. O que é um solvente primeiro? Horas. Bom, se eu colocar, tá vendo, salzinho em uma solução aquosa, o que vai acontecer? Professor, o sal, dependendo da quantidade, ele vai desaparecer. A gente vai chamar isso de dissolver. Então, o que é solvente dentro do conceito de soluções químicas? Então, uma solução é formada por alguém que dissolve, que vai desfazer do outro. Então, quem desfaz isso é o solvente. Olha que propriedade interessante. Por quê? Se a gente colocar sal na água, o que vai acontecer? As moléculas de água, por conta da sua carga elétrica, elas vão desfazer o sal. O que é o sal aqui? O sal de cozinha ele é composto por um elemento de sódio e um elemento de cloro. Uma ligação iônica, em um arranjo onde tudo que é bolinha pequenininha aqui, tá vendo? Amarelinha é sódio, que é bolinha grande e verdinha é cloro. Então eles se atraem por questão de carga. Como a molécula da água é polar, beleza? Então é isso, ela não é polar. Então a sua polaridade ela desfaz essa união entre o sódio e o cloro. Por isso que o sal de cozinha é dissolvido na água e a água atua como um solvente. Toda molécula que apresenta carga, por conta dessa carga, a água consegue atrair ela por questão da sua polaridade e dissolver. Esse é o conceito de substâncias que são hidrofílicas. É o conceito de substâncias que são hidrofílicas. Então quando eu coloco qualquer substância na água e ela se dissolve, ela é hidrofílica, a água. Por quê? Porque ela tem filia, afinidade. Ela possui carga, ok? Já moléculas que não possuem carga são chamadas de hidrofóbicas. Então moléculas apolares são hidrofóbicas. Porque quando eu coloco na água, como ela não tem carga, a carga da água não atrai. Então essas moléculas tendem a se amontoar. O que acontece com os lipídios, Quando a gente coloca então uma molécula de um lipídio na água, eles vão formar micelas, eles se amontoam, porque a parte hidrofóbica dos lipídios não se mistura com a água, então elas ficam praticamente protegidas. Ok, gente? Tranquilinho, beleza? E aí, nós temos também aqui um outro assunto importantíssimo, que é o seguinte. Galera, substâncias em meio aquoso podem fazer variar o que a gente chama do potencial hidrogênio iônico, que é o pH. E o pH é de suma importância para a forma de moléculas, para reações químicas. O pH é um importante fator. Quando nós trabalharmos proteínas e enzimas, nós vamos discutir o papel do pH no formato e na velocidade das reações de um organismo. Então, manter o pH ideal para um organismo é muito importante. E o que é esse negócio de pH? Então, nós vamos tratar isso aqui como sendo, vendo aqui, as condições ácido-básicas de uma solução aquosa, certinho? Aí, olha para mim aqui. Aqui eu tenho duas moléculas de água, vendo, H2O e H2O, beleza? Se eu imaginar uma solução aquosa, o que vai acontecer? A gente acha que tem um monte de moléculas de água e nem sempre é assim. Há um equilíbrio entre, tá vendo? Moléculas de água e um equilíbrio entre íons, o íon hidróxido e o íon hidrônio. Esse íon hidrônio a gente pode também substituí-lo por H+. O que é isso? Via de regra, o que vai acontecer? De vez em quando, um hidrogênio aqui de uma água, ele sai e é atraído pelo oxigênio de uma outra molécula de água. E aí vai formar isso aqui, tá vendo? Um íon hidrônio, que é H3, O+, e vai formar um íon hidróxido, beleza? Então, em equilíbrio numa solução aquosa, é isso que nós temos. Nós temos água e íon hidrônio e hidróxido, certinho? Beleza? Se tiver só água naquele meio ali, isso aqui fica equilibrado. Isso aqui fica equilibrado.
Bom, e aí ficando equilibrado, não é? Por questões, vamos dizer, estatísticas de proporção, beleza? A mesma quantidade de hidrônio nós vamos encontrar de hidróxido, certo? Porém, geralmente nós não vamos encontrar isso no organismo vivo. A água não está dissolvendo tudo, não tem um monte de substâncias. Então, ó, tem moléculas e substâncias que quando entram numa solução aquosa, isto é, estão ali presentes, elas podem colaborar para desequilibrar, aumentando o íon hidrogênio, H+, formação de hidrônio, aí essas substâncias nós vamos chamar de ácidas. Enquanto, não é, ó, tem moléculas, substâncias que estão no meio, elas colaboram para aumentar a quantidade de íon hidróxido. E essas substâncias nós vamos chamar o que? De básicas. Então é isso que é, esse negócio de pH e ácido básico, não é? Então, ó, são moléculas numa solução aquosa que estão desequilibrando, tá? As proporções de hidrogênio, né, que é H+, que é o hidrônio, e as proporções de hidróxido, né, que é o OH-. Beleza? Certinho? E aí, lindões, quando isso acontece, tá vendo? Em um equilíbrio, tá? Nós vamos considerar a nossa escala de pH aqui, ó, em 7, que é neutro. O professor de Química vai te explicar o porquê disso. É uma questão estatística, né, em cálculo matemático. Beleza? Então, ó, vai ficar aqui no neutro. E aí, quando eu coloco então, uma substância, tá vendo aqui, ó, isso que vai fazer aumentar um íon hidrogênio, o que vai acontecer com o pH? Ele vai se tornando mais ácido. Isto é, ele vai diminuindo o seu valor e se tornando mais ácido. Ah, mas não está aumentando o hidrogênio, por que vai diminuir o pH? É porque o cálculo que a gente faz aqui é uma função logarítmica negativa. Então, quanto maior a concentração de hidrogênio, menor vai ser o valor. Ok? Então, aqui, ó, vai diminuindo. E aí, à medida que diminui ainda mais, nós vamos ter um meio mais ácido. A mesma coisa, ó, quando uma substância aumenta, né, o de hidrogênio, desloca esse equilíbrio, diminui aumenta o hidróxido, diminui o hidrogênio, então o pH ele tende a aumentar. Variando, né, ó, de 1 até 14 na nossa tabelinha, considerando 7 como neutro. Então pH inferior a 7, ácido. Maior do que 7, a gente considera o pH alcalino ou básico. Beleza? E aí que entra um conceito importantíssimo para nós, que é um conceito do quê? De solução tampão. O que é um tampão biológico? Né? O que é um tampão? Tá? Tamponamento é o quê? É alguma reação ou alguma substância que tende a manter o equilíbrio, ó, entre hidrogênio e a hidroxila, beleza? Mesmo com as variações. Um exemplo de um organismo, né, vivo, nosso exemplo é o sangue. Nosso sangue está o tempo inteiro ali, tá vendo? Ó, o tempo todo, tá? Ó, mudando a entrada e a saída de substâncias. Porque a hora que a gente está comendo, a hora está sendo filtrado no rim, a hora o fígado está fazendo alguma coisa, os tecidos estão mandando materiais, né, recolhendo. Então, o nosso sangue, bom, se não tivesse um tampão sanguíneo, as variações de pH seriam enormes. Isso levaria à inviabilidade da vida. Então, ó, o CO2 no nosso sangue, o CO2 é o mesmo que nós fabricamos na respiração que vai ser eliminado. Esse CO2 no sangue, ele faz parte, né, ele participa de uma série de reações que tende a tamponar, a manter sempre o pH sanguíneo em torno de 7. É neutro, 7 um pouquinho, tá? Um pouquinho só acima de 7, um pouco básico. Mas, ó, que tende a manter o pH neutro. Então, isso a gente vai chamar de tamponamento. Todo conjunto de reações que visa, né, que tem por objetivo ajudar a manter o pH dentro das faixas que é necessário naquele momento, a gente vai chamar isso de tamponamento. Tranquilo, galera? Então, esse é o fim da nossa segunda parte da bioquímica. Vamos ao nosso caderno fazer o fichamento disso daqui, certinho? Ó, em forma de mapa mental. Então, nós vamos colocar no centro aqui a molécula de água, não é? Ó, a água que é importante para nós. Então, cadê meu azulzinho? Ó, a água, certo? E aí, o que nós falamos então da água? Vamos colocar aqui uma seta, pegar o azul. Então, ó, a água ela é a principal molécula dos organismos vivos. Então, ó, é a molécula que tem a maior concentração. Beleza? Um segundo ponto importante para nós, muito importante para nós aqui, beleza? Ó, são as propriedades
propriedades da água. Então coloque aí, ó, as propriedades para você não esquecer. Beleza? Que propriedades são essas? Ó, a principal, a água é o que? Um solvente universal. Beleza? Ó, a água é o maior calor específico dos organismos vivos. Bom, outra propriedade importante é a coesão e a tensão existente entre as moléculas de água. Ok? Nós temos também, ó, a capilaridade. Beleza? Aí nós podemos, então, agora colocar uma outra setinha para organizar a fórmula da água, que é o H2O, seu arranjo, ó, o oxigênio, fazendo duas ligações simples, uma com cada um dos hidrogênios, beleza? E essa ligação tem um ângulo de aproximadamente 104 graus. E uma outra coisa muito importante para a gente aqui, ó, são as variações, né? Ó. São as variações na proporção de água. 3 foram os fatores que nós citamos, que foi a espécie, o fator idade e o fator metabolismo. Ok? Beleza? Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações das próximas aulas e até mais. Um grande abraço!